Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Batista. E aí, minha gente, sou Clélia Batista. A gente vai falar sobre santificação, santidade não é legalismo. Fica com a gente. A Clélia vai ler um texto pra gente e a gente vai conversar em cima desse texto. Vamos lá, amor? Vamos lá, então. Mateus 23 diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Que texto, amor? Tem uma ilustração muito curiosa a respeito disso. O ovo, por exemplo, quando ele é quebrado, amor, de dentro para fora, sai vida. Mas quando ele é quebrado de fora para dentro, morre o que tem lá dentro. E basicamente a religiosidade, o legalismo tenta quebrar, mudar as pessoas de fora para dentro. Mas o evangelho bíblico, a boa mensagem bíblica, a mensagem de Jesus nos transforma de dentro para fora. Só é possível a gente ser purificado, santificado através da palavra de Deus, através do evangelho verdadeiro. E o texto que você leu, amor, mostra que eles colocavam fardos pesados, doutrinas humanas, doutrinas de homens. Eles priorizavam mais as suas próprias doutrinas do que a doutrina bíblica, do que a palavra de Deus. Eles mesmos não obedeciam o que eles falavam. Colocavam fardo nas pessoas, exigiam das pessoas, como foi dito, obedecerem doutrinas de homens e não o evangelho, não a palavra de Deus. E é um aspecto importante que a gente pode conversar. Fala pra gente um pouquinho mais e a gente vai conversando sobre isso. Sim, e o legalista, ele é alguém que é muito apegado à aparência, né? A como ele é visto perante as pessoas. Olha só o que Jesus diz ainda continuando. Eles praticam as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Eles gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles gostam de ser saudados como mestres, como guias. Então é alguém que é muito apegado à sua aparência, né? A como que ele vai ser visto pelos outros. Ele é muito apegado à lei em si, né? Mas não ao evangelho, como você falou, né? Não a transformação de verdade. Inclusive, em outra ocasião, Jesus fala que eles são como sepulcros caiados, né? Que por fora eles aparentam estar muito bem e bem vestidos, mas por dentro só existe podridão, só existe pecado, só existe maldade. Então, assim, por fora eles se vestem como crente. Fala, né? Como crente. Tem várias gírias, mas não existe o evangelho transformando, porque eles só vivem por aparência mesmo. Fazem uma cara de crente, aparentemente são legais, né? Mas infelizmente são sepulcros caiados. Inclusive, Jesus ele fala pra gente fazer o que eles falam. Falam no sentido, quando eles falam sobre a Bíblia, sobre aquilo que é relevante, sobre aquilo que as escrituras falam, obedeçam, mas não façam o que eles fazem. Os caras são intelectuais, inteligentes, são legais no que falam, mas não praticam. Estão dando mais importância às suas ideologias, às suas ideias, aos seus posicionamentos, às suas próprias interpretações, mas descartam a palavra de Deus. Não obedecem a palavra de Deus. Então esse é um ponto importante que a gente quer destacar aqui para você. Cuidado com o legalismo. O legalismo vem tentar fazer você obedecer doutrinas e ensinos humanos. A Bíblia, quando a gente trata sobre santificação, a Bíblia nos ensina a obedecer a Bíblia. Os ensinos bíblicos. Então, a respeito da Bíblia, a gente tem que pregar. Tem que ensinar as pessoas a abandonarem os pecados que a Bíblia fala que é pecado. Aquilo que as escrituras nos confrontam. A gente tem que anunciar, a gente tem que pregar. Mas agora, o legalismo não. A doutrina de homem, não. Porque isso nos aprisiona, isso nos deixa preso, isso nos deixa aprisionados em coisas que não nos aproximam de Deus. Mas o evangelho, quando nós somos confrontados, nos aproxima de Deus. Nos faz mais parecido com Jesus, amor. Isso é lindo demais. Fala um pouquinho mais pra gente. Inclusive, eu tava me recordando que logo quando eu me converti, eu não tinha muito conhecimento, né? E eu lembro que me falavam que não podia orar com qualquer roupa. Não podia dormir com qualquer roupa, porque vai que Jesus volta, você não estava muito bem vestido. Não pode... com a camisa do presidente da República. Então, assim, isso é uma atitude legalista, né? Impor um fardo super pesado em alguém não é o evangelho. Então, são coisas pequenas que as pessoas estão presas, padecendo, porque elas não conhecem, porque estão seguindo legalistas e não a Bíblia. Estão seguindo o que as pessoas falam e não analisam as escrituras. Então, o que elas falam, aparentemente até é bonito, coerente, mas elas não vivem e não é a verdade das escrituras também. E é curioso isso, amor, porque o povo gosta de distorcer a Bíblia. Em benefício próprio, né? Nossa.
sabe? A Bíblia não é prioridade. Eu distorço ela para defender minhas práticas pecaminosas, para justificar os meus erros, sabe? A Bíblia, ela só é importante para mim, como você falou, quando ela tá me beneficiando. E os legalistas, os religiosos fazem isso bastante. Pega uma parte, né? E a outra... Esse ponto me beneficia. Sim. Eu vou estudar a Bíblia para confrontar quem tá me confrontando. O Evangelho. Então eu vou tentar usar versículos isolados para justificar a minha prática pecaminosa. E para isso, a galera se dedica no estudo. Ela vai estudar. Para tentar achar um texto bíblico para justificar o pecado delas. Mas agora para ser santo, purificado, como a gente agora frisa. Santificação é de dentro para fora. E quem faz isso é o Espírito Santo. Através de uma comunhão com a palavra dele. Obediência à palavra dele. A palavra dele, não a palavra do líder religioso, não a palavra do pastor, mas é a palavra de Jesus. A gente fala, amor, sobre a grande comissão, ensinando eles a obedecerem tudo aquilo que eu ensinei vocês. Jesus falando na grande comissão, capítulo 28, versos 19 e 20. É ensinando a palavra de Jesus, não a nossa. Não a nossa ideia, não a nossa ideologia. Então, quando a gente trata sobre santificação, a gente entende que a verdade liberta, a verdade santifica, não ritos humanos, não rituais, não leis humanas, não ideias humanas, doutrinas humanas, mas o evangelho que é suficiente. É de dentro para fora, né? Sim. E Deus é o nosso guia, né? Porque uma característica de um legalista que Jesus fala aqui, eles gostam de ser chamados de guias, de mestres. Jesus, ele vai citando aqui, né? E ele fala, olha, mas não chamem eles assim. Eles não são guias, eles não são mestres, eles não são pai. A um só vocês devem chamar de pai, que é Deus, que é dele que vem a nossa origem. Então, observe bem, sempre tem um legalista perto da gente. Sempre tem aquele que quer o lugar de destaque, ser reconhecido como mestre, como, se não fosse ele na minha vida, né? Se não fosse ele. É a síndrome do Messias. Quer ser o Messias, o Salvador. Eu sou responsável por resolver o problema, né? E às vezes... o problema, Deus está permitindo um problema para tratar o coração do povo. Ele está ali, não, eu tenho que ser a solução disso, porque o fulano não conseguiu resolver, eu tenho que ser a solução disso. Então tome cuidado com os legalistas. Eles querem um lugar de destaque, com o jeitinho deles, com o cuidadinho deles, com a forma fofa, eloquente deles, para distorcer a palavra de Deus. Então tome muito cuidado. A palavra de Deus é inegociável. O evangelho tem que ser obedecido, porque o evangelho muda a gente de dentro para fora. O evangelho nos santifica, nos purifica, mas o legalismo, os ritos e as doutrinas humanas nos aprisionam, nos matam, nos destroem. Cuidado com isso.